Hoje, 21 de março, terça-feira, estamos comemorando o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. A agência CWB de Notícias apresenta o Jornal Verdade. Fatos de hoje, história de amanhã, prestação de serviço, cidadania, convivência urbana, entrevistas, comentários, depoimentos e boas notícias. Esse jornal tem oferecimento do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O controle de plantas daninhas é uma prática fundamental para o sucesso de qualquer atividade agrícola. A planta invasora da lavoura compete pela luz solar, pela água e nutrientes, e dependendo do tamanho da infestação, as perdas podem ser significativas. Existem 3 formas de controlar uma infestação: a mecânica, a química e a cultural. Escolha a que melhor se encaixa na sua produção e evite que plantas daninhas prejudiquem sua lavoura competindo pela luz, pela água e pelos nutrientes. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Boa gente da nossa terra, terra boa da nossa gente. Estranho, mas muito estranho mesmo, o que vem acontecendo no Brasil de hoje. Digo isso para lembrar você que no período do governo Temer, o movimento dos sem terras, o MST, não invadiu lugar algum. No governo do presidente Jair Bolsonaro, o movimento dos sem terras, o MST, também não invadiu terra alguma. Agora, para espanto, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o movimento dos sem terras, o MST, voltou a aparecer com invasões de terras. Isso é muito estranho. Também agora o MST, o movimento dos sem terras, tenta de todas as maneiras impedir a CPI que quer investigar o MST. Eu aprendi com os mais velhos que quem não deve não teme. Quer nos parecer que tem caroço nesse angu. Quer nos parecer ainda que tem sujeira debaixo desse tapete. Também quer nos parecer mais uma vez que aonde há fumaça há fogo. Tudo isso é estranho e é muito, muito estranho. Fica aqui um alerta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e todos os seus assessores. É de conhecimento público que o presidente Lula está com boa vontade e quer acertar. Então, senhor presidente, preciso dizer o seguinte: amizade é amizade, negócios são negócios. Tenho dito. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos,
as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. Deputados e senadores favoráveis à aprovação da reforma tributária querem apoio do governo federal na divulgação dos potenciais benéficos nas mudanças do imposto sobre o consumo, como proposta pelas emendas constitucionais a PECs 45 e 110. Parlamentares de partidos aliados do presidente Lula e também estão pedindo aos ministros envolvidos com a pauta ajuda para a comunicação de medidas favoráveis e importantes para a população. Eles acreditam que, dessa forma, vão diminuir a resistência à unificação de tributos sobre bens e serviços. Os mais recentes pedidos nesse sentido foi feito ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do PSB, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, por deputados do grupo Trabalho da Reforma Tributária na Câmara Federal. Assim como na capital do Paraná, a eleição de 2024 na principal cidade do litoral promete ser uma das mais concorridas da história. Hoje, Paranaguá tem 8 políticos articulando a prefeitura, entre eles uma ex-concorrente ao Palácio 29 de Março, aqui no Paraná, na capital paranaense, em 2020, a ex-deputada federal Cristiane Yared, do Progressistas, que trocou o título eleitoral de Curitiba para o município de Paranaguá. Lá também está instalado o principal porto do Paraná, o Porto de Paranaguá. Também, tentando viabilizar o nome para o próximo ano, está o ex-deputado estadual e comunicador policial Galo, do PP, muito conhecido em Curitiba, e que está no Progressista de Cristiane Yared. Outro nome, cotado para 2024, está o vereador Adriano Ramos, do Republicanos, primeiro suplente de deputado estadual, que fez 33 mil votos na eleição deste 2022, apenas em Paranaguá. Os pet shops, clínicas veterinárias e estabelecimentos semelhantes podem ter que fixar em suas instalações cartazes que facilitem e incentivem a adoção de animais domésticos. A medida foi aprovada pela Câmara dos Deputados e agora segue para análise no Senado. De acordo com o texto aprovado, o cartaz deverá conter o nome da instituição responsável pela oferta, ONG, ou entidade de defesa dos animais, telefone, e-mail para contato e ainda informações sobre a importância da adoção responsável de animais e os seus benefícios. Os animais deverão ser entregues para adoção, vacinados e também vermifugados, cabendo custos aos adotantes ou às instituições responsáveis pela adoção. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que os países da América do Sul só vão se desenvolver de forma conjunta e solidária, uma vez que, segundo ele, não é possível imaginar um país rico cercado por países pobres por todos os lados. O Brasil, como irmão maior dos países da América do Sul,
tem que ter a responsabilidade de fazer com que os outros países cresçam junto conosco, para que a gente possa viver em um continente com paz e tranquilidade, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Estão abertas as inscrições para o edital oficial da 13ª edição da Virada Sustentável em São Paulo neste 2023, que está marcado para os dias 16 e 24 de setembro na capital paulista. Com a programação de atrações e atividades artísticas de educação e sustentabilidade, o edital prevê inscrições de atividades financiadas e de adesão à programação. Na modalidade de adesão, a ação não necessita de financiamento direto por parte da Virada Sustentável. As propostas de atividades que precisam de financiamento devem ser submetidas e apresentadas até o dia 17 de abril. Já as atividades e projetos que serão integradas à programação, fora a adesão, podem ser enviadas até o dia 30 de junho. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Olá, meu nome é Ricardo Blaut, diretor da Energia Atual. Nós somos uma empresa especializada na área de sistemas de proteção de descargas atmosféricas, ou seja, para-raios. Qual a importância de você ter um bom para-raios dentro da sua empresa, dentro do seu comércio, dentro do seu hotel, supermercado, centro comercial, fazendas? Hoje, a quantidade de raios mais do que dobrou dos últimos 10 anos. Não só isso, como também dobrou a intensidade da questão dos raios. Então você tem raios em maior quantidade e de maior potência, potencializando estragos e colocando em risco a vida das pessoas e animais e a população que lá está, quer seja o agronegócio, quer seja um empreendimento na cidade. Hoje nós temos algumas técnicas de proteção conhecidas. A primeira delas é o sistema tradicional. Você já deve ter visto, isso aqui é uma ponta Franklin ou para-raio Franklin. Ele é caracterizado por essas pontas, certo? Onde o raio daria preferência para atingir essas pontas no momento da descarga. Qual a limitação desse equipamento? É que ele faz um cone de proteção. Então ele protege aquilo que está dentro desse cone e isso se torna muito restrito. Em lugares muito altos você ainda não prevê descargas laterais e também não prevê proteção para áreas abertas. É uma opção barata, porém não eficiente. Existe uma outra proteção que é aliada ao sistema Franklin, é a questão das malhas. Só que você tem que criar uma malha de 10 por 10 metros em cima de toda a cobertura. Pense no galpão de uma indústria, quantos quilômetros de malhas de alumínio você tem que colocar em cima do galpão, descidas a cada 10 metros. E aí uma malha enorme embaixo, conectando tudo isso. O custo disso é bastante oneroso. Mas nós temos sistemas modernos de proteção. Esse é um sistema chamado para-raio com dispositivo de ionização. O objetivo desse tipo de captor é que, em vez de fazer um cone de proteção, você faz um círculo de proteção. E esse círculo pode ter até 200 metros de diâmetro. E você só precisa ter 2 descidas e, obviamente, ter um bom aterramento. Assim como no sistema tradicional, nos sistemas modernos também precisa ter descidas, também precisa ter aterramento, também precisa ter equipotencialização, todos os requisitos.
Porém, você chega a economizar até 80% do custo de uma obra. Quanto maior a obra, maior a economia. Se você for proteger uma guarita, uma casinha, uma caixa d'água apenas, o sistema Franklin, um sistema de malhas, é perfeitamente viável. Agora, quando você precisa criar proteções, principalmente para áreas abertas, shows, eventos, você não tem como dissipar uma multidão num show, por exemplo. Pense, 50, 100 mil pessoas e começou a chover. As pessoas pagaram uma fortuna no ingresso, você tem que dizer que as pessoas têm que ir para casa rapidamente. Você acha que elas vão? Então é encargo, sim, de fazer proteção também em áreas abertas. Não desejamos que isso aconteça, não recomendamos que isso aconteça também, mas que um sistema moderno de proteção tenha uma efetividade maior comparado a um sistema tradicional de proteção e obsoleto como o sistema Franklin, isso realmente é visível. Hoje, há mais de 1,5 milhão de instalações com esse tipo de sistema. E já comprovados, com contadores de raios, nós sabemos que o sistema funciona. Então não é só fórmulas matemáticas que gerenciam um sistema de para-raios, e sim as condições reais de aplicação. Então essa fabricante, chama-se Indelec, é uma das preferenciais hoje na área de para-raios modernos, tá? É a autora de um sistema como esses, tem certificações sim no Brasil para operar dentro da legislação, dentro de todas as normas e legislações possíveis, em todos os estados da nossa federação. Então esse tipo de para-raio traz modernidade, proteção e segurança, né, para o seu empreendimento. Quer seja desde uma simples residência, a um empreendimento comercial, a shows e eventos, empreendimentos massivos, áreas abertas e principalmente áreas grandes. Quanto maior a área, maior a economia que você vai ter nisso. Então, esse tipo de equipamento, muito mais robusto, muito mais moderno e com uma área de abrangência maior. Economize recursos na sua obra. Entre em contato com a gente que estaremos à sua disposição. Um grande abraço. O tipo de boi utilizado para corte, o período e a forma como os animais são suspensos nos frigoríficos após o abate são alguns fatores que influenciam o sabor e a textura da carne. É o que aponta o novo estudo realizado por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, em Jaboticabal e Botucatu, em parceria com a startup Brasil Beef Quality. A pesquisa revela que pendurar as carcaças bovinas pelo osso pélvico torna a carne cerca de 20% mais saborosa e suculenta, além de deixá-la macia em um intervalo menor de tempo. O estudo contou com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e os resultados da técnica foram publicados na revista científica Foods. Da missão internacional liderada pelo governador Carlos Mas Ratinho Júnior e sua comitiva se reuniu em Seul com a diretoria do grupo Green Cross, uma das principais corporações farmacêuticas coreanas, que produz de testes, medicamentos, vacinas e outros equipamentos e insumos para as áreas de saúde e laboratorial. Com quase 60 anos de atuação e faturamento anual de 1,5 bilhões de dólares, a companhia tem interesse em entrar no mercado nacional através de joint ventures com empresas brasileiras para a implantação de uma planta de fabricação de testes diagnósticos e medicamentos genéricos. Agora você é nosso convidado para o exercício de cidadania. Nossa mensagem também presta uma homenagem ao saudoso radialista, ator e jornalista Reginaldo Loyola. Vamos ver isso? Por favor, onde fica o Teatro Guaíra? Poxa, o Teatro Guaíra, você segue aqui, sempre aqui pela Rua 15, né? Sempre. Aí quando você chegar no Correio, vai ver a agência do Correio, você já vai ficar frontal à Praça Santos Andrade. E ali já é o Teatro Guaíra já. Beleza? Obrigada. Como é que é seu nome? Obrigado, Loyola. Loyola, o meu é Roque Porfírio. Prazer em conhecer. Prazer, Roque. Obrigado pela informação. Felicidade. Deus lhe pague. Vamos com Deus. Tchau. Um gesto simples como esse que eu acabei de fazer agora, pode parecer que não faz nenhuma diferença na vida de uma grande cidade como Curitiba. Pelo contrário. São as pequenas boas ações que fazem a vida de todos ser melhor e ter mais harmonia. Isso se chama boa convivência urbana. Respeitar as filas em qualquer situação é essencial. Colocar o lixo gerado do interior do carro no lixo, nunca jogar pela janela. Manter nossos parques e áreas de lazer sempre limpos.
auxiliar as pessoas idosas ou deficientes no dia a dia da cidade, usar eco-sacolas para ir à feira e ao supermercado, separar o lixo em casa e encaminhar para a reciclagem. Assim, a natureza será sempre respeitada. Ter um bom relacionamento com os vizinhos também é essencial. Ser gentil não custa nada, só faz bem. É isso aí, minha gente. Demonstre seu amor a Curitiba através de pequenas boas ações que podem fazer a vida de todos ser bem melhor. A boa convivência comunitária começa em nós. Um pensamento de paz e um pequeno gesto de cooperação podem ajudar a mudar o mundo. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. O presidente chinês Xi Jinping está planejando sua primeira viagem à Rússia ainda nessa semana. E suas primeiras conversas com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, desde a invasão de Moscou, várias fontes familiarizadas com os planos disseram a Reuters que uma viagem mais cedo do que o esperado, em resposta a um convite de longa data do presidente russo, Vladimir Putin. Seus planos de realizar também uma videoconferência com Zelensky foram relatados pelo Wall Street Journal. O Ministério das Relações Exteriores chinês não respondeu aos pedidos de comentários. O Kremlin disse que ainda não tinha nada a anunciar. O gabinete do presidente da Ucrânia não se manifestou. O vereador de Curitiba e presidente da Câmara Municipal finalmente assinou a ficha de filiação ao Podemos, com o Marcelo Facchinnello. A bancada do partido sobe para 3 representantes. Os outros 2 são Mauro Bobato e Bruno Pessutti. Pastor Marciano, o outro que vai para o partido, está esperando a aprovação da Federação de Esquerda e Centro-Esquerda do Solidariedade, com o PSB e o PDT, para mudar na 18ª legislatura, se tornando uma força política para disputar a eleição de 2024, possivelmente pavimentando a candidatura do deputado federal Deltan Dallagnol. O vereador Facchinnello se elegeu pelo PSC, agora está no Podemos. Ideologia monetária é assim, dizem os principais analistas políticos. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir num desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. A confiança, a garantia e principalmente a tradição em mecânica, em elétrica, em injeção eletrônica, em alinhamentos e também balanceamentos fazem da Cell Auto Center uma referência na cidade de Matinhos. Mecânica leve e pesada, contando com os mais capacitados profissionais. A Cell Auto Center mantém socorro 24 horas de segunda a domingo. Avenida José Arthur Zanlucci, 2180. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Por falta de estoque, o Ministério da Saúde tem atrasado o envio de inseticidas contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O produto é utilizado na nebulização, especialmente conhecida popularmente como fumacê. A escassez do insumo e atraso no repasse. Desde o ano passado, a alta de casos em vários pontos do país
está preocupando as autoridades sanitárias. A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério, Ethel Maciel, afirma que a atual gestão assumiu sem nenhum estoque. Já fizemos os contratos, mas como são compras internacionais que chegam de navio, a previsão de entrega é demorada. Um dos itens que precisamos foi aprovado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, isso no fim de fevereiro. O ex-candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores na eleição passada e ex-senador paranaense Roberto Requião não está nada contente com a deputada Gleice Hoffmann e também com o governo federal. Por quê? Porque ele não foi convidado para participar sequer como conselheiro da Itaipu Binacional. Requião tem demonstrado em mídias sociais o seu descontentamento porque não foi escolhido. Comenta-se nos bastidores da política que esses comentários não têm valor algum e a informação é que Roberto Requião tem instabilidade emocional, por isso ele não tem capacidade para comandar uma estatal importante como essa. O ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de um evento no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo, e foi a primeira vez que o economista se encontrou com a gestão do governador Tarcísio de Freitas, do Republicano. Na reunião com empresários de multinacionais da Alemanha, como o Deutsche Bank e também a Siemens, o governador paulista fez diversos elogios a Guedes e voltou a dizer que gostaria que o ex-ministro integrasse a sua equipe econômica no estado de São Paulo. O ex-ministro ainda não se manifestou. O plenário do Senado aprovou o acordo Brasil-Quênia na área de educação, assinado em Nairobi em 2010. O projeto de decreto legislativo, aprovado integralmente pela Comissão de Relações Exteriores, onde foi relator o senador Randolfo Rodrigues, diz que o acordo prevê o intercâmbio de estudantes, professores, pesquisadores e técnicos entre Brasil e o Quênia, visando desenvolver o ensino nos dois países e estimular relações bilaterais. Fortalecer ainda a cooperação educacional e também criar convênios com universidades para formar e aperfeiçoar professores e pesquisadores, além de alunos. O objetivo é importante para os dois países. A atividade industrial segue em tendência de desaquecimento neste início de 2023. O indicador caiu 2,7 pontos. Os dados da sondagem industrial, levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, divulgados, mostram quedas nos índices de produção e emprego, respectivamente, de 47,9 pontos e caiu para 45,2 pontos. Ainda, emprego estava com 49,2 pontos e caiu para 48,5 pontos de janeiro para fevereiro. De acordo com a CNI, esses indicadores variam de 0 a 100, e quanto mais distante da linha de corte, em direção ao zero, maior e mais disseminado é o recuo. Apesar de ser comum para esse período, este ano a queda da produção e do emprego foi mais intensa do que anos anteriores. Hoje estamos recomendando para uma boa leitura um gato de rua chamado Bob, de James Bowen. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. É calma
à noite na capital paranaense. Shalom, irmão.